Agora já melhorou bem. Que bom, vai melhorar. Então vamos lá, já estamos no nosso horário, vamos fazer a nossa abertura. Enquanto isso, o povo vai chegando. São precisamente 8 horas. Então, em primeiro lugar, gratidão a todos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, aos mentores de cada um de nós que também aqui participam, ao grupo de estudos do Seara Esperança, em especial Frei Abílio, e, obviamente, ao nosso Mestre Jesus, a quem endereçamos essa nossa prece de abertura, com a nossa gratidão ao Pai pela bênção do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem ofendemos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Espera aí que a Melissa disse que não está conseguindo entrar. Eu acho que ela deve ter entrado no link errado. Oi, oi, tudo bem, Broto? Lindinha, bom ter você aqui com a gente. Ah, agora sim. Agora sim, você entrou na sala certa. Entrou na porta errada. Está sem áudio? Boa noite, gente. Olá, boa noite. Então, temos duas ausências afirmadas aqui, né? O Ricardo, que está trabalhando até mais tarde, e a Lourdes, que tem o aniversário do paizinho dela hoje, mas 90 anos, já avisou todo mundo. Então, daqui a pouco deve chegar mais gente aí. Enquanto isso, vamos dar início. Hoje nós vamos para o capítulo 24, Afirmações e Manifestações. Acho que é o penúltimo. Não, ainda tem mais alguns. Então vamos lá, Leão, contigo. Vamos lá. Deixa eu pegar água aqui, que minha boca está seca. Vamos lá, gente. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Mestre Palas Atena discutiu o divino conceito da unidade, do ser um, no capítulo 9. Ela disse que o universo e tudo que há nele é mente ou pensamento no campo de pura energia e luz. Sendo um com essa energia, somos ilimitados e temos o poder de tudo modificar à nossa volta. Podemos até mesmo agir sobre acontecimentos à distância, apesar de poucos realizarem esse potencial. É apenas mover a consciência até o ponto de poder por meio do eu superior, e então deixar que o universo estimule nossos sonhos, visões, afirmações e ações. Agindo por meio do eu superior, podemos ter certeza de estar realizando o plano perfeito de Deus pelo bem mais alto, e não pela vontade de nosso ego. O uso de afirmações é uma ferramenta importante na descoberta do poder pessoal. E quando afirmamos alguma coisa em voz alta, acrescentamos a energia do som ao pensamento. Depois da luz, o som é a forma mais importante de energia que temos à nossa disposição.
Base de toda manifestação, o som e a luz são os ingredientes com que trabalham a mente universal e a luz líquida dourada. Ao estudar a lei da vibração, aprendemos que tudo tem a própria frequência vibratória, som, e que as vibrações mais altas consomem e transformam as vibrações mais baixas. Ao aplicar esse conceito, começamos a compreender que quanto mais alta a vibração pessoal, quanto mais próxima da luz, maior o poder de criar e manifestar o plano perfeito. Por isso é tão importante que nos tornemos seres de luz. Vocês lembram das palavras "Eu sou a luz do mundo"? Foram ditas com propósito. Todos nós já percebemos que há uma conversa em curso em nossa mente. Geralmente ela parece ser contínua e temos sempre um comentário a fazer sobre quase tudo o que acontece à nossa volta. Infelizmente, a maior parte dessa conversa vem do que chamamos de fitas velhas, pensamentos e ideias que temos dentro de nós há anos. As afirmações tendem a nos libertar dessas fitas e da negatividade que geralmente as acompanha, substituindo-as por pensamentos positivos. As afirmações podem ser feitas em qualquer momento e em qualquer lugar, e não é difícil aprender a usá-las. Faladas, cantadas, escritas ou pensadas, elas podem ser feitas uma vez por dia ou conforme a vontade de cada um. As afirmações são enunciados positivos. Podem ser específicas ou gerais, dependendo da necessidade. Seu número é infinito, pois podem assumir a forma de qualquer enunciado positivo que queiramos fazer. Usando-as, firmamos o que queremos realizar na vida, não importa o que seja. Uma mudança de emprego, um relacionamento melhor, uma promoção ou qualquer outra coisa. As afirmações mais poderosas geralmente incluem uma referência a Deus, a Jesus, a Buda, ao amor divino, aos mestres ascensionados ou a qualquer entidade que nos sirva de inspiração. A manifestação por meio de afirmações pressupõe 5 passos básicos. Primeiro passo. O primeiro passo é você visualizar o que precisa. Observe que usamos a palavra precisa e não a palavra quer. Se começarmos a visualizar deliberadamente tudo o que queremos, criaremos o caos à nossa volta. No mundo dos negócios e da educação, esse passo é o momento de estabelecer a meta ou formar uma visão. Saiba para onde está indo e o que quer conseguir. Em algum nível, todos nós conhecemos o plano interior que trará harmonia e alegria à nossa vida. Se você não consegue identificar suas metas, medite e peça que a visão lhe seja revelada. Com o tempo, tudo vai ficar claro. A luz que você conseguiu assimilar em sua consciência é um correlato direto do tempo que você vai levar para reaver as respostas. Quanto mais luz, menos tempo. É importante lembrar que você não precisa ter uma visão perfeitamente clara e detalhada do que precisa. Na verdade, no início, é melhor que não a tenha. Se soltar no universo uma afirmação com muitas restrições, você poderá limitar a dádiva que o aguarda. Segundo passo. O segundo passo é focalizar suas energias.
Um dos maiores problemas da atualidade é a quantidade de escolhas que temos. Há tantas opções que ficamos confusos, o que pode levar à apatia, à inatividade ou à frustração. O que provoca esse estado mental? Acredite ou não, é o ego, que atrai nossa atenção para as vontades e não para as necessidades. Quando embarcamos seriamente na senda espiritual, um dos primeiros conflitos com que defrontamos é a batalha entre o ego e o eu superior ou vontade de Deus. O ego nos empurra em várias direções, impedindo-nos de manter o foco. Mas o eu superior não causa dificuldade. Dá para imaginar os mestres ascensionados, Kuthumi ou El Moria, confusos e perplexos por causa da multidão de escolhas que têm diante de si? Nunca. Eles, como seres de luz ascensionados, superaram esses testes há muito tempo e trabalham apenas dentro das leis universais. Em alinhamento com a vontade de Deus, selecionam as opções que lhes são apresentadas por meio do fluxo de luz da consciência. E é com graça e harmonia que dão cada passo do caminho. Esse mecanismo produz perfeição, harmonia e abundância, oferecida a todos pelo plano de Deus. É o ego e as lições que o ego precisa aprender que tornam a trilha difícil de percorrer. Nós que estamos encarnados podemos percorrer a mesma trilha dos mestres ascensionados. Para isso, basta conhecer as ferramentas que podem nos ajudar. A primeira dessas ferramentas é compreender que é preciso simplificar a vida, algo que não é tão fácil de fazer. Temos estilos de vida complexos e somos bombardeados pelas forças à nossa volta, tendo assim dificuldades para pensar claramente. Eis algumas sugestões para ajudar. Tome todas as decisões num estado mental relaxado. Perceba que tudo no mundo físico é uma ilusão e selecione uma coisa que lhe agrade. No mesmo instante, abandone o resto. Escolha só uma coisa. Focalize sua energia nesse novo ponto e observe que a mente se fortalece rapidamente quando se toma uma decisão. Relaxe e medite sobre o que seria uma situação perfeita para você. Veja a si mesmo fazendo o que mais gosta. Mantenha a visão e o foco e defina a situação em detalhes. Anote sua visão por escrito. Descreva integralmente, se isso ajudar a formar o pensamento. Só um parênteses. Vocês não acham que ler todos os passos para só depois fazer algum comentário vai ficar muito conteúdo? Também acho que a gente pode ir fazendo comentários passo a passo, mesmo que não dê para concluir a leitura, não temos pressa, Uhum. ser mais Então, produtivo, né? já foram 2 passos, né? Então, a gente podia falar um pouco sobre eles. Perfeito. Comece. Tá. Obrigada. Vocês sabem que, e para quem não sabe, vai saber agora, né? Eu não costumo fazer orações regularmente. Eu tenho muita dificuldade para me concentrar. Então, eu tenho um programa espiritual que eu sigo, que são de afirmações positivas. Essas afirmações positivas, elas têm um propósito, né,
Pode ser alcançar qualquer coisa espiritual ou material. E dentro dessas afirmações positivas, elas reúnem ensinamentos de várias religiões e de pensadores, de filósofos, de profetas, de cientistas, né? São 63 afirmações positivas, em que a única regra é você mentalizar um pedido, e aí tem uma afirmação para fazer, mentalizando esse pedido, né? E aí, a cada dia, você vai juntar essa confirmação do pedido com a afirmação positiva do dia, começando sempre num domingo, né? Domingo é o primeiro dia de oração, e depois, seguindo as afirmações positivas até o dia 63, que cai num sábado, e aí você retorna para o dia primeiro, que é um domingo. Então, dentro dessas afirmações positivas, todos os dias existe uma pequena frase para a gente ter em mente, para poder se inspirar sobre o dia presente. Por exemplo, o dia de hoje. No meu dia de hoje, está falando sobre o otimismo, que é um pensamento positivo iluminado, né? E que, se você tem esperança, confiante em Deus, que tem sempre a solução certa para todos os nossos problemas, você deve cultivar o otimismo, porque ele representa um pensamento positivo iluminado. E, a partir daí, a afirmação de hoje, por exemplo, é: graças vos dou, meu Pai, pois sei que tem todas as soluções para as inquietações do dia a dia. Então, o primeiro passo aqui das afirmações e manifestações, ele fala exatamente sobre a mesma coisa, que você tem que ter um propósito para poder se inspirar, né? Um propósito para você conseguir visualizar com mais clareza aquilo que você precisa, né? E lembrando de diferenciar aquilo que a gente deseja, aquilo que é desejo, do que é necessidade. Então, eu queria que vocês colocassem como experiência, se vocês já tiveram a oportunidade, através de novena, através de simpatia ou através de ciclos de orações, se fixar num só pedido ou num só agradecimento, para poder firmar o pensamento para Deus. Eu queria que vocês falassem da experiência de vocês e depois eu vou contar da minha. Vamos lá, Alguém se gente. habilita? Pedro? Bom, o que eu vou falar, assim, da experiência minha, eu acho que eu já até contei aqui, vai ser até um pouco redundante, viu? Beleza, eu já até contei essa experiência aqui, né? Porque eu até comentei hoje com o José, né? Uma época da minha vida eu participei de uma ONG, né? Onde nós visitávamos pessoas em situação de rua. Enfim, essa era uma atividade que realizávamos toda sexta-feira. E nesse dia
eu não sei porque não estava com energia muito boa em relação a alguns retornos de clientes que eu tinha que realizar, e eram todas respostas assim, que não eram satisfatórias para os clientes. Mas desde o início da manhã, eu já estava até pensando assim, que no final do dia eu não iria na ONG, né? Porque a energia não estava boa. Mas desde o início eu tive aquele estalo na minha mente, falei, meu, é só uma satisfação para o cliente, né? Não, é uma coisa assim que não depende só de mim, né? Então, quer dizer, não tem sentido. Onde está a minha força, né? Eu vou participar de uma atividade bem gratificante no final do dia e eu estou aqui com a mente pesada só por causa de um retorno para alguns clientes que não depende só de mim, né? Então, desde o início do dia, eu falei, eu vou colocar um pensamento positivo para ver o que pode melhorar para mim, né? Então, desde o início, eu fiz uma oração bem séria mesmo. Eu fui numa sala tranquila, rezei um Pai Nosso, um Ave Maria, e coloquei aquele pensamento positivo que tudo daria certo. Então, quer dizer, eu falei, uma coisa de cada vez, foi o primeiro pensamento, né? Então, cada feedback, retorno que eu dava para um cliente, eram uns 4 mais ou menos, não era solução para o cliente, mas todos assim me deram, como se diz, a resposta deles foram assim, não foi em termos de solução, mas todos ficaram satisfeitos com a minha resposta, né? Então, isso foi durante todo o dia, mais ou menos uns 4 ou 5 clientes que eu tinha assim, problemas bem sérios para retornar, e não era com respostas satisfatórias, mas enfim, teve a satisfação, a explicação, e todos receberam muito bem. Então, durante o dia, aos poucos, foi melhorando a minha energia. Aí, no final do dia, que no início eu talvez não iria para a ONG, minha energia estava muito, num astral muito grande mesmo, muito positiva, e eu cheguei numa energia tão grande na ONG, lá em Santo Amaro, que contagiou as pessoas. O que aconteceu hoje? Eu falei, não aconteceu nada demais, eu só fiz uma oração positiva de manhã e tive um pensamento muito positivo e com muita fé, e isso energizou, criou uma energia interna em mim, uma luz que eu não sei explicar, eu só sei o que aconteceu. Muito legal, muito interessante a gente relembrar isso, né? Como o nosso poder de modificar os pensamentos e a realidade ao nosso redor, ela realmente funciona, né? Alguém mais tem alguma experiência que queira compartilhar com a gente? Não. Bom, hoje, em especial nesses últimos 10, 15 anos, o avanço exponencial das neurociências e principalmente da parte tecnológica envolvida, que permitem a visualização dos neurônios em ação em tempo real. Isso já vem sendo feito há muito tempo, mas só recentemente é que a tecnologia permitiu que se visualizasse isso de uma maneira clara e objetiva, e confirma cientificamente tudo aquilo que está sendo anunciado aqui. O foco dirigido do pensamento, ele atua não apenas no ponto de vista de transformar o conjunto de sensações, de emoções interiores, mas ele também emite uma frequência vibratória que se propaga além do indivíduo e que promove alterações concretas nas moléculas da matéria que circunda o indivíduo, não apenas do seu próprio corpo, mas aquilo que vai além de si mesmo. A Sueli Geiser, que inclusive não está presente aqui hoje, né, ela mencionou na semana passada as experiências do Dr. Masaru Emoto. Eu acredito que a gente chegou a discorrer um pouquinho sobre isso. Essas experiências, elas rodaram o mundo e foram avaliadas em centros de saber, em universidades das mais avançadas
na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, inclusive aqui no Brasil, onde ele esteve fazendo essa demonstração também há alguns anos atrás, e que comprova de forma irrefutável como o foco do pensamento dirigido a um material, no caso a água, que é extremamente, pela sua fluidez, muito permeável a essa influência, como isso altera o conteúdo e a forma das moléculas da água em qualquer estado que ela se encontre. Ele usa frascos com água recolhida de diversos lugares distintos, desde esgotos até fontes puríssimas de lugares altos, sem nenhum tipo de poluição, água contaminada, por exemplo, das regiões próximas da usina de Fukushima, no Japão, e por aí vai. E coloca rótulos desses frascos, são frascos grandes, né, de sei lá quantos litros, que ficam expostos, e nesses rótulos constam palavras que remetem a um tipo de sensação, positiva ou negativa. E as pessoas, ao passarem por ali, leem essa palavra, se concentram nela durante alguns segundos antes de passar para a próxima. E ele faz fotos das moléculas da água congelada antes e depois de serem submetidas a essa experiência. E também alterando os rótulos da mesma amostra. É um negócio assim, impressionante o quanto isso comprova de uma maneira assim clara, lúcida, o poder que nós temos de, através do pensamento, transformar as moléculas da matéria. No caso da água, claro, é aquilo que a gente já conhece há muito tempo, a magnetização da água, nós praticamos há muitos anos, há décadas já, dentro da nossa experiência com o espiritismo, mas que vai muito além e se transcende essas manifestações estritamente religiosas. O que a Melissa está colocando, e eu conheço bem esse programa que ela faz já há quase 10 anos, né, Mel? Mais, Mais de 10 já, né? mais. Então, é uma forma simples de manter esse foco, que raramente a gente tem a disciplina necessária para fazê-lo. E quando a gente deixa de lado a nossa preguiça natural, a nossa negligência natural, e passamos a atuar de forma objetiva, focando em algo específico e praticando essas afirmações de maneira continuada, disciplinadamente, inevitavelmente a gente vai obter resultados. Não necessariamente aqueles que nós desejamos, isso é importante colocar, a Melissa fez essa ressalva, mas aquilo que nós precisamos, de fato, em relação àquele tema. Isso acontece, essas mudanças acontecem na nossa vida. Fala, Mel. Então, a experiência que eu quero compartilhar é a seguinte: eu estava numa situação em que eu gostava do meu trabalho, mas o ambiente era tóxico. Então, eu não conseguia realizar o meu trabalho assim com tranquilidade, com alegria. Era tipo na força do ódio. E aí, isso é muito desgastante, né? Porque consome muita energia você ficar o tempo todo com pessoas que estão tentando puxar o seu tapete. Por mais legal que seja o seu trabalho, você viver com essa sensação é extremamente desgastante. Então, o que que eu fiz? Aproveitando que eu estava fazendo já esse programa de orações, eu pensei assim: vou pedir uma coisa material. Eu quero um emprego de 30 horas pertinho da minha casa.
E todos os dias, na hora de fazer as afirmações, eu fazia a leitura da afirmação principal, e aí, no pedido, lembrava: eu quero um emprego de 30 horas pertinho da minha casa. Beleza. 2 anos depois, eu estava olhando o meu e-mail, minha caixa de entrada, e tinha uma mensagem lá: vaga para fonoaudiólogo. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, vou deletar, porque até na caixa de entrada eles usam agora para fazer propaganda, nem cai direto no lixo eletrônico. Aí, a hora que eu ia deletar, eu resolvi abrir antes de deletar. A hora que eu abri, era uma vaga para fonoaudiólogo, 30 horas, em Taboão da Serra. E eu morava no Jardim Marizal. Ou seja, exatamente o que eu pedi. Uma vaga de trabalho 30 horas ao lado de casa. Só que tem um problema, nem tudo é perfeito, né? Estava há 3 dias de fazer o exame médico, assinar toda a papelada, preparar toda a documentação, todos os certificados, diploma, para prova de título, tudo com 3 dias para eu arrumar tudo isso. O último prazo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no meu trabalho, peguei as férias, todas as abonadas que eu tinha, folga, emendei tudo e pedi uma prorrogação do prazo da Prefeitura de Taboão. Eu fui atendida no exame médico no último dia possível e no último horário possível. E ainda com o atraso da agenda do médico. A hora que eu fui atendida e que eu passei pelo exame médico, ele disse as palavrinhas mágicas. Você vai lidar com sangue no seu trabalho? Falei, espero que não. Aí ele falou assim, então tá bom. Então foi aprovada. Agora você só precisa assinar o termo de posse. Ou seja, tudo conspirando para desistir nos 45 do segundo tempo. E aí, se você não lembra que você fez todo um esforço para que seu desejo fosse atendido, e que, apesar de ser um desejo, o fato de ser atendido mostrou-se que era uma necessidade naquele momento, se eu fosse desistir por todos os obstáculos, o que ia valer os 2 anos de oração contínua para conseguir? Porque muitas vezes a gente não sabe o que pede, mas a gente tem que aproveitar aquilo que a gente recebe e que começa a fluir, mesmo que tenha alguns obstáculos no início. Então, é importante a gente se manter atento quando a gente faz um pedido, porque, na grande maioria das vezes, ele não é atendido de forma clara. Ele é atendido de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa necessidade. Então, se a gente já ouviu falar que quando a oferta é demais, o santo desconfia, se viesse tudo facinho, do jeito que a gente gosta de pedir, era para desconfiar, né? Então, a gente tem que acreditar
que vai vir da maneira como nós merecemos e como nós precisamos, e não como nós estamos desejando no nosso pedido. Então, ficar sempre atento para as coincidências, que nem a gente viu no Profecia Celestina, lembra? Que eles sempre colocavam as observações, se você tivesse sido um pouco mais extrovertido, talvez você tivesse tido a informação certa, ou então, se você tivesse feito desse jeito, não ia ter tanta dificuldade. Então, a gente tem que estar atento, porque nem tudo vem para nós com toda a clareza possível, tá? Então, só para ilustrar essa experiência, que mesmo assim, muitas vezes, a gente tem que ser persistente, insistir naquilo que a gente quer alcançar, tá bom? Obrigada. Então, só para concluir essas últimas 4 observações aqui, as últimas 4 frases, são exercícios práticos para a gente realmente colocar à prova. Porque não adianta nada a gente ficar só na teoria. Ah, que legal, será que é? Será que não é? Será que funciona? Será que vai funcionar para mim? Se a gente não fazer como a Melissa está descrevendo aí, e realmente tomar uma decisão concreta, focar claramente, não uma coisa abstrata, impossível, mas algo realista, algo possível, e que realmente atenda a uma necessidade interior nossa ou de pessoas a quem nós poderemos eventualmente beneficiar com isso. Colocarmos isso por escrito, porque quando a gente escreve, a gente grava, põe avisos no espelho do banheiro, na tela do computador, na tela do celular. Treina a mente para manter o foco direcionado para aquilo que está sendo solicitado, para aquilo que a gente está pedindo. E faça essas afirmações com convicção. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. São afirmações no imperativo. Jesus usou essas afirmações de uma maneira assim muito clara. Não é se você pedir, você será atendido. Não. É pedi e obtereis. Peça e você vai ser atendido. Mas isso tem que ser feito de forma clara e com convicção, porque só assim a nossa mente produz essa energia que vai promover a conexão com os passos que vão nos levar ao nosso destino, que não são necessariamente 1 ou 2 ou 3. Às vezes são vários acontecimentos, várias pessoas que vão cruzar nos nossos caminhos e que vão gradativamente nos aproximando daquilo que nós colocamos como meta, como objetivo. Tá? Isso é um incentivo para todos nós colocarmos isso em prática. Vai continuar o terceiro passo, Mel? Tem ainda mais uns 10 minutos aqui. Vamos lá, então. Terceiro passo. Escreva seus pensamentos em forma de afirmações, descrevendo a visão como se ela já tivesse se manifestado e você tivesse participado dela. Lembre-se de escrever todas as afirmações no presente. Aliás, eu queria colocar um parênteses aqui nessa frase. Essa é exatamente a orientação que é dada no programa espiritual que eu faço e também no livro O Poder do Agora, que a gente tem que fazer as nossas afirmações, pensar nos nossos desejos sempre no momento presente. Por quê? Porque é o único que a gente tem o poder de modificar. Então, se a gente quer
alguma mudança significativa, a gente tem que atuar no presente, tá? Vamos lá, continuando. Prenda as afirmações num espelho ou na geladeira para se lembrar constantemente de focalizar essa situação ideal. Lembre-se, quanto mais energia mental puser na afirmação, mais cedo ela vai se manifestar. Então, esse é o terceiro passo. Só para poder colocar mais alguns detalhes, é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que algum desejo nosso pode ser improvável, impossível de alcançar, mas tudo depende da forma como a gente pedir, da forma como a gente imagina se manifestar na nossa vida esse desejo. Então, veja pelo pedido que eu fiz, né? Uma coisa bem material, detalhada, daquilo que eu achava que eu estava precisando naquele momento. Fala, Zé. Esse é o ponto fundamental, né? A gente ter algo concreto, muito claro, muito objetivo, mesmo que não seja fácil, mas que seja possível, né? Isso é importante. Eu proponho que a gente faça isso como lição de casa aqui, para a gente discutir um pouquinho na próxima semana, em profundidade sobre isso. Apesar de estarmos em poucas pessoas aqui, estamos apenas em 9, né, incluindo eu e Mel, mas eu acho que seria bem interessante a gente fazer pelo menos essas primeiras 3 etapas de forma focada, objetiva, pensando, pedindo orientação, pedindo intuição sobre o que realmente seria importante acontecer na nossa vida nesse momento, o que nós realmente precisamos ou queremos, algo que faria uma diferença muito grande na nossa vida e na vida das pessoas com quem nós convivemos. Colocar isso de forma clara, de preferência numa frase curta, porém muito objetiva e detalhando o que nós realmente estamos pedindo e começarmos a praticar esse ato de mentalizar diariamente, de preferência mais de uma vez por dia, seja nos momentos de oração ou de meditação, mas mesmo nos momentos mais inusitados, que a gente mantenha o foco, a atenção mental naquele objetivo. O que vocês acham da ideia? Uma ótima ideia, José. Todos concordam? Vocês topam? E eu acho que o mais interessante também, depois que a gente pensar no pedido e começar a fazer, é prestar atenção nas circunstâncias, nas coincidências, nas pessoas que surgem, nas situações que vão levar a gente cada vez mais próximo de alcançar. Porque esse é o lance, é a gente pensar em como o universo se move a nosso favor quando a gente tem clara uma intenção. Então, gente, mas sem preguiça, sem deixar isso esquecido. Daqui a meia hora vão dormir, vão fazer outra coisa. Amanhã já ninguém se lembra. Anote agora, num pedaço de papel, para pelo menos lembrar de criar claramente essa frase de solicitação, essa afirmação
para que a gente possa começar a fazer esse treinamento a partir de amanhã. Ok? Lançado o desafio? Então vamos lá. O que você está comendo de gostoso aí? Estou com morrer de fome. Brigadeiro, é o seguinte, é, o que eu ia dizer é assim, por exemplo, você não vai colocar no seu pedido, eu queria ter um emprego melhor. Não, eu tenho um emprego melhor. É a E por quê? afirmação. E por que que ele é melhor? Porque o salário é X, porque o lugar é tal, porque as condições são essas, porque eu vou fazer tal coisa. E aí colocar tudo no tempo presente. Isso aí. Bom, vamos encerrar então essa sala e abrirmos a próxima, para a gente dar continuidade já com a leitura do Consciência, tá? Fechando Ok. aqui, abrindo a outra. Nossa, entrou todo mundo de uma vez. Que velocidade estonteante. Muito bom. Bom, vamos lá. Nós paramos no comecinho do capítulo que trata sobre ética mediúnica, né? Lemos a primeira questão, a de número 44, vamos agora para a questão de número 45, na página 162. Vou trocar de óculos, que esse daqui é miudinho. 142, perdão. Então, vamos lá. Tendo em vista o exposto, como devem os médiuns e atendentes de uma casa espírita tratar os consulentes que procuram um atendimento médico espiritual? Que, aliás, é a grande maioria, né, das pessoas que procuram uma casa espírita vai em busca desse tipo de atendimento, seja de problemas de ordem patológica, física ou mental. O tratamento espiritual ou energético visa reequilibrar as funções vitais, energéticas, psíquicas, perispirituais, emocionais e mentais, utilizando-se das técnicas já conhecidas da terapêutica espírita: passes magnéticos, fluidoterapia, reeducação emocional e mental. Conforme já respondemos no livro Medicina da Alma, estas se constituem terapias espíritas por excelência, o que não invalida as conhecidas terapias complementares ou alternativas, porém, convém observarmos que, mesmo validadas por experiências milenares em torno de algumas práticas naturalistas ou energéticas, tais ferramentas não fazem parte do rol da terapia espírita. Podem ser aplicadas conforme cada caso o exija, o que será de muito proveito, mas tentar importar tais práticas para o ambiente da casa espírita é descaracterizar a grandeza dos métodos utilizados pelos imortais. Esse foi o ponto sobre o qual discutimos com o Guilherme e com a Sueli, né, que fazem um trabalho muito bonito lá no Ceará de aplicação de acupuntura. Falamos também sobre o reiki, que tem muitas pessoas que se dedicam à aplicação de reiki lá, e em outras casas também. Desculpem, gente. Vai chegando essa hora, a coriza começa a bater. Então,
eu acredito que haja espaço para uma certa flexibilidade nesses conceitos quando nós estamos falando de século XXI, de 2025. Por exemplo, há muitas pessoas que procuram a casa espírita com problemas de dores muito significativas, dores físicas, e que eventualmente já tem até uma patologia diagnosticada e que fazem tratamentos, mas que por questões de impossibilidade material, por exemplo, ou de tempo, ou de outra razão qualquer, podem encontrar o benefício de encontrar esse mesmo tipo de terapia numa casa espírita oferecido gratuitamente, sem prejuízo dos tratamentos espirituais e das aplicações dos métodos trazidos pelos imortais nas palavras de Gleber aqui. E aí, acredito eu, ficam muito bem caracterizadas as aplicações, seja de acupuntura, de reiki, terapia floral, acompanhamento terapêutico com psicólogos. Tudo isso complementa, ajuda e abre espaço, principalmente para aquelas pessoas de menos recursos, terem esse conforto, terem esse atendimento sem necessidade de pagamento por isso. Por que certos médiums em terreiros de culto afro-brasileiro, após ingerir, quando incorporadas, grande quantidade de bebida alcoólica, findo o transe mediúnico, não apresentam sintomatologia típica da embriaguez? Eu confesso que hoje em dia isso está se tornando cada vez mais raro, pelo menos nos centros que eu conheço, de Umbanda e de Candomblé, embora sabe que ainda existe. Né? Então, vamos lá. Nos terreiros que adotam esse tipo de comportamento por parte dos médiuns, é comum observar a ignorância total ou quase total das leis que regulam o equilíbrio energético, tanto no que tange ao delicado momento de intercâmbio mediúnico, quanto a respeito da estrutura do duplo etérico e do corpo psicossomático. Quando há ingestão de álcool e a aproximação de espíritos que estão vinculados a tal prática, em geral, ocorre o fenômeno do vampirismo. Nesse caso, a vítima, isso é, o médium, pode ser preservado temporariamente de certos efeitos pela própria entidade que o vampiriza. Afinal, ela não tem interesse de perder o seu corpo vivo, que a mantém abastecida com certo teor de ectoplasma alterado pelas emanações etílicas. O interesse do espírito que rouba as energias do médium deve-se ao fato de que tais emanações lhe propiciam sensações semelhantes às que tinha quando encarnado, ao fazer uso de substâncias tóxicas ou alcoólicas. No entanto, convém observar que, se o médium não sente as consequências imediatas ou os efeitos tóxicos da bebida ingerida, é que seu duplo etérico, já viciado em tais emanações, sofreu um rompimento brusco. Também ocorre que, durante esse tipo de trânsito, o duplo se afasta da linha de equilíbrio que demarca os limites de sua atuação junto ao corpo físico. Afastamento que acontece mais por impositivos de uma ação antinatural e forçada por parte da entidade que deseja fazer uso dos fluidos do médium. Seja como for, em qualquer situação, mesmo disfarçada com máscara de bondade ou de realização da caridade, o médium sofrerá as consequências desse tipo de intercâmbio, que, em tudo, é extremamente perigoso, maltratando, inclusive, a delicada estrutura da tela etérica que, de acordo com a persistência do hábito, poderá se danificar de forma definitiva. Ocorrendo o rompimento da tela etérica devido ao uso de substâncias tóxicas que a violentam,
dificilmente se poderá reconstituí-la na mesma encarnação. Rapá, forte isso, hein? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Não. Não sei se alguém já teve oportunidade de participar de experiências mediúnicas com esse tipo de utilização de álcool. Não, eu já, Melissa também. E realmente é um negócio assim, tanto quanto causador de uma surpresa, vai para falar o menos. Continuando. Na prática do bem, irmãos superiores poderiam resguardar o médium, anulando o efeito tóxico dessas substâncias, a fim de colaborar no auxílio àqueles que o procuram? Em caso afirmativo, como entender tal procedimento que proporciona a manutenção do espírito comunicante no devastador estado de dependência psíquica e depauperação do corpo astral? Seria lícito perpetuar-se esse estado de ignorância para que pessoas recebam assistência? Vai fundo aqui na pergunta, né? Nenhum espírito esclarecido e minimamente comprometido com a ética do Evangelho, ou que conheça um pouco das leis que regulam o universo, no que tange à seriedade das comunicações mediúnicas, ousará se comprometer com práticas tão devastadoras para a organização mediúnica, não importa se maquiadas ou não, de trabalho no bem e serviço ao próximo. Toda caridade que se transforma em prejuízo para quem a realiza não é caridade. Na hipótese levantada, o ser encarnado e o espírito estariam sendo coniventes com práticas desnecessárias, destrutivas e antinaturais, que acarretam consequências por demais sérias. Portanto, com absoluta certeza, nesses casos não há colaboração de entidades iluminadas, mesmo que assim procurem se disfarçar os espíritos vampirizadores dos médios que se submetem a tão prejudicial exercício. Não se poderia considerar que o espírito comunicante estaria imunizado contra os efeitos tóxicos da absorção da contraparte etérica das emanações etílicas? Nesse caso, por que o espírito comunicante se apresentaria estimulado a sorvê-las, já que não lhes usufruiria os efeitos? Os espíritos ignorantes que ainda sentem necessidade e se comprazem em utilizar bebidas alcoólicas, disfarçando-as de instrumento de trabalho e, com sua ação, comprometendo a organização mediúnica, também sofrem os efeitos daninhos dos vícios que compartilham com seus médiuns. Podemos citar como consequência mais grave a perda da forma perispiritual ou degeneração perispiritual progressiva, embora lenta, que atinge tais entidades. Em geral, quando o fenômeno do vampirismo se apresenta com tais proporções, é que há por trás dessa face visível do processo obsessivo, em tudo considerado complexo e grave, a ação de outras entidades perversas que intentam enganar os médiuns que se lhes submetem. Podemos afirmar que toda ação que se classifica como vampirismo, em seus mais variados aspectos, é extremamente nefasta, pois se caracteriza pela crueldade com que o vampiro espiritual ataca sua vítima. Espíritos dessa classe conhecem técnicas tão elaboradas que são tidos muitas vezes como benfeitores, por sua habilidade em esconder seus propósitos. Porém, são incapazes de mascarar seus métodos, que, no caso comentado, consiste em usar suas vítimas médiuns como corpos vivos,
através dos quais se abastecem e locupletam-se para atingir suas intenções. Aqui ele cita uma referência do livro Legião para buscar mais informações sobre o assunto, no capítulo 2, página 94. Os vampiros sabem muito bem como agir no sistema nervoso das pessoas e, geralmente, trabalham em parceria com inteligências especializadas da Goécia e magia. A Cristina está chegando agora. Oi, Cris, boa noite. Ou na magia negra. Boa noite, desculpa. Nada, sem problemas. Há sentido em se considerar que as bebidas alcoólicas ou suas emanações, que se nos apresentam nefastas, possam ser utilizadas de alguma forma útil, como na limpeza astral de ambientes, por exemplo? É muito comum, principalmente em alguns centros ou terreiros de prática afro-brasileira, utilizar-se de elementais ou mesmo de elementos em si, como fogo, água e ar, para promover as chamadas limpezas energéticas do ambiente. Mas isso é completamente diferente de empregar a bebida alcoólica e suas emanações fluídicas para anestesiar os sentidos físicos e extrafísicos dos médiuns ou vítimas. Não há como limpar o ambiente se o instrumento de limpeza está consideravelmente poluído no contato com entidades inferiores. Embora alguns irmãos defendam essa ideia, não há como mascarar as intenções de entidades descompromissadas e ignóbeis que perpetuam seu domínio mental sobre médiuns e assistentes. No astral superior, existem diversas outras maneiras de se promover a limpeza de ambientes físicos e extrafísicos sem comprometer a organização psicofísica dos médiuns e sem a pretexto da caridade, compactuar com objetivos escusos, sem sombra de dúvida, nefastos. Gente, está batendo forte aí nessa tecla, hein? Ninguém quer fazer comentários a respeito? Todo mundo caladinho aí. O que eu queria falar é que talvez os médiums, sem uma educação formal nesse quesito, né, essa educação espiritual mesmo, nem saibam o que está se passando ali naquele ambiente. Não é possível isso? Imaginarem que aquilo tudo está sendo de uma forma positiva quando não é. Eu acho que essa educação espiritual seria extremamente importante, o estudo, enfim, né, dos médiuns para evitar e ter consciência daquilo que acontece ali. Eu penso isso, talvez esses médiuns nem saibam que estão sendo utilizados dessa forma perniciosa, essa forma negativa até, né? Perfeito, mestre, eu também concordo com você. A gente não pode esquecer que muitos terreiros que existem ainda hoje têm origem em 30, 40, 50 anos, às vezes até mais anos passados, quando os conhecimentos transmitidos oralmente, praticamente dentro do núcleo familiar, eram transmitidos assim com base naquilo que se conhecia do passado. Recentemente, nos últimos 30 anos, em especial a Umbanda, tem promovido muitos sistemas de ensino. Inclusive, há uma faculdade de Umbanda aqui no estado de São Paulo. Um amigo meu, amigo nosso, inclusive participou de um dos eventos que nós convidamos lá da Obreiros, como representante da Umbanda. Ele é formado por essa faculdade, o Celso Rotílio, né? E alguns centros, eu conheço alguns aqui, inclusive perto de casa, que promovem cursos de espiritualidade, não de espiritismo, mas de espiritualidade,
e que se utilizam, inclusive, dos livros da doutrina espírita, porque eles são uma base impressionante de conhecimentos que podem ser aplicados. Sem demérito algum à cultura dos orixás, né, e às tradições africanas, os ensinos se complementam, eles não são contundentes. O próprio livro que nós estudamos ano passado, Encontro com o Pai João, ele é um relato, é um de 3 livros dessa entidade que se apresenta como o Pai João de Angola, o Pai João Kobu, e que também se comunica através de outros médios que também psicografaram obras dele, como o Robson Pinheiro, o André Luiz e vários outros, e que é um personagem típico desses cultos africanizados. Porém, já num estágio evolutivo bem mais profundo, em que nenhuma dessas entidades que se apresentam ainda com essas características, porque é necessário para muita gente, né, terem essa afinidade, essa referência, né, a própria comunidade negra como um todo se sente valorizada por isso, e a gente tem que respeitar esse aspecto, sem demérito algum, e acabam, de alguma forma, mudando esse perfil. Eu repito, dos centros terreiros de Umbanda e um de Candomblé, só que eu tive a oportunidade de estar presente recentemente, inclusive um de Jurema, que inaugurou no início do ano passado, aqui perto de casa, para o qual eu fui convidado e tal, eles não usam mais essas táticas e esse uso abusivo de álcool em nenhum momento. Na Jurema se consome muito tabaco. E grande parte dos médios que não se dão bem com o tabaco usam outras ervas não alucinógenas, nada de maconha, nada disso, mas ervas que são utilizadas para defumar o ambiente e que são inaladas através de cachimbos e coisas parecidas. Mas não chega a ser uma coisa que altera o perfil mental ou a consciência dos médiuns envolvidos. Continuando aqui, esse tipo de atividade não conta com o auxílio de irmãos maiores, correto? Sendo assim, se realmente houver um mecanismo de eliminação de efeitos tóxicos, espíritos inferiores é que seriam detentores de tal conhecimento? Ou seja, poderiam auxiliar para que o médium e espírito não sofressem devastação física ou astral? Ou apenas o médium é resguardado e o espírito comunicante poderia dar vazão à sua condição de dependência psíquica, aspirando as emanações dessas substâncias deletérias? E no caso da prática do mal, tais emanações são aproveitadas em algum trabalho maléfico? Com certeza, como dissemos anteriormente, os espíritos comprometidos com o eterno bem e com as responsabilidades outorgadas por nosso mestre jamais compactuam com tais práticas, como o uso de substâncias tóxicas, uma vez que a ciência espiritual está muitíssimo evoluída, dispensando esse tipo de expediente. Convém observar que os espíritos voltados temporariamente para o mal também detêm recursos, conhecimentos e ciência capaz de anular, durante um intervalo de tempo, mais ou menos longo, os efeitos daninhos de muitos elementos tóxicos, enquanto seus médiuns sejam considerados úteis às suas atividades. Terminado esse período, removem os campos energéticos que suspendem os malefícios. Também pode acontecer que tais médiuns, ao aportarem do invisível, após a morte do corpo, tenham suas energias sugadas e tornem-se prisioneiros das maltas de obsessores que os usaram em suas experiências. Em sua maioria, apresentam-se esqueléticos e desvitalizados,
ou transformam-se também em novos vampiros, buscando desesperadamente pessoas que lhes sirvam de elemento de ligação entre o vício e a necessidade adquirida, e a substância da qual se tornaram dependentes. De qualquer modo, sofrem sempre o choque da lei de ação e reação, ou da chamada lei do retorno, inexorável em sua ação. Então, esse, gente, é um tema muito complexo e eu acho que, pelas reações aqui do nosso grupo, mesmo tem alguém que costuma frequentar ou visitar algum centro de Umbanda ou de Candomblé, e lá do Ceará eu conheço várias pessoas que frequentam também terreiros de Umbanda. O Lar Celeste também. Oi? De vez em quando eu vou, é a Cris que está falando. Oi, Cris. Boa noite, De vez querida. em quando eu vou Boa noite. De vez em quando eu vou na federação, em Presidente Altino, a Federação Regional da Grande São Paulo. Ah, que legal, eu desconhecia essa. É, Federação Regional de Umbanda. isso, é Umbanda. Não tem. Lá eles não fazem gira de esquerda, né? É diferente mesmo. Tá, no Lar Celeste, quem aqui conhece o Lar Celeste? Vários, né? A Tonilda com certeza, a Melissa também. Só vocês duas? Bom, no Lar Celeste, toda última sexta-feira do mês, tem uma gira de caboclos. Muita gente se surpreende. A Irene também já esteve lá, né? Eu não sei se vocês já chegaram a participar dessa gira. Eu já fui, acho que uma vez ou duas. Mas é uma gira bem light, não se usa nenhum tipo de alucinógeno, nem muito menos álcool. Mas manifestam-se ali entidades da, da linha dos orixás. Mesmo durante os trabalhos de atendimento, alguns médiuns da casa incorporam entidades que se identificam como sendo entidades da Umbanda. No Seara Esperança, todos conhecem as orações que foram distribuídas pela direção espiritual da casa, onde em cada abertura de trabalhos se faz um agradecimento e um pedido aos índios Brogotá e Itaporã, que fazem a limpeza espiritual do ambiente e também a limpeza das casas daqueles que participam do Evangelho. Dois índios que também fazem parte da cultura da Umbanda, assim como caboclos, pretos e pretas velhas, assim como os pombas gira, ou bombom gira, numa linguagem mais erudita da Umbanda. Existem livros muito interessantes e muito instrutivos de Umbanda que explicam com muitos detalhes as funções, características de cada um desses indivíduos que tem as funções, no caso específico, o pessoal chama de esquerda, os Exus, eles são guardiões. Agora, assim como na nossa polícia terrena existem policiais criminosos, no plano espiritual também os há, mas não aqueles comprometidos com o trabalho do bem, em absoluto. Esses, inclusive, têm elementos altamente graduados, espíritos elevadíssimos, que comandam legiões de guardiões. Nos livros do Robson Pinheiro, por exemplo, tem uma participação muito ativa de alguns deles que se tornam personagens constantes nas suas obras. O Anton, o Jamar, o Atabe e vários outros. São espíritos muito elevados, mas que têm funções de ordem prática, mais ligadas à segurança, ao controle energético vibracional, e inclusive utilizando equipamentos que são equivalentes a armas poderosas,
como são descritos, por exemplo, no Missionários da Luz, quando André Luiz, juntamente com Alfredo, se encontram numa colônia bem próxima à crosta, dirigida por Alfredo, e lá eles têm canhões de energia, como tem em nosso lar, para afastar as turbas que tentam invadir o espaço. Irene, você queria fazer algum comentário, querido, ou só para dizer que você já conheceu o Lar Celeste? Oi, não, eu queria fazer um comentário sobre a questão da Umbanda que você colocou, né? Aham. Então, só um minutinho, houve uma interferência aqui. Então, eu gosto muito da Umbanda, já frequentei a Umbanda. Na realidade, acho que eu comecei pela Umbanda, depois eu fui para o Espiritismo, né, o Kardecismo, né? Amo os orixás, gosto muito do toque, né, do batuque, eu não sei se é batuque o nome, o tabaque, o som, aquilo me envolve, os cantos, e assim, e eu fui até convidada, né, quando eu era mais jovem, a fazer o desenvolvimento que eles falam, né, mas eu tinha muito medo, porque tudo que me tira, que é como se você entrasse em transe, que me faz, não sei se era o que eu pensava na época, né? E eu observava, parecia que os médiums, eles estavam em transe, eles não estavam conscientes. Então, tudo que iria me tirar a minha consciência, eu não conseguia fazer, né? Eu acho que eu seria incapaz de participar de uma hipnose, né? Porque eu não sei, me dá uma insegurança muito grande não estar consciente. Tanto que eu tenho medo de anestesia, tudo para me tirar a consciência, eu fujo, né? E depois eu acabei entrando no kardecismo, também tive essa oportunidade, né, de me sentar à mesa. Eu tive algumas sensações, né? Me sentia tomada por alguma coisa que eu sentia que era bem externa, mas também comecei a sentir o medo, né? E aí as coisas foram acontecendo, a vida foi tomando um outro rumo, eu acabei também não participando, né, da mesa, dos trabalhos. E aí o tempo foi passando e eu acabei indo pro lar, pro Ceará, né? E aí daí eu conheci vocês, fiz os cursos, né? Mas nunca me envolvi em trabalho mesmo, né? Eu com esse medo, né? Essa coisa que é mais forte que eu, né? Principalmente até essa questão, né, de você colocou, que está colocado no livro dos médiuns usarem bebida alcoólica, tabaco, etc., né? Eu sempre questionei também isso, né? Não entendia, enfim, fazia uma certa crítica até isso, né? Mas eu tenho estudado, tenho lido que, como você já comentou, com o passar do tempo, como eu vou dizer, essa forma de estar em contato com o plano espiritual está mudando. As pessoas, elas próprias podem passar mensagem, fazer trabalhos sem sair do seu consciente, né? Isso tem como ser trabalhado isso, né? Então isso está me animando muito, porque a minha vontade de ajudar e de curar e ser útil, né, é muito grande, sempre foi muito grande. Então, eu procuro outras formas também de ser útil, né? E eu acho que uma forma legal de ser útil é eu me desenvolver, eu evoluir como ser humano, né? Eu conseguir ultrapassar as minhas barreiras, né? E dessa forma, se eu melhoro, se eu cresço, se eu evoluo, com certeza eu vou poder, de alguma forma, ajudar as pessoas, né? Mas é isso aí. Outra coisa que eu queria falar é que eu estou aprendendo muito. Às vezes você fala assim, está todo mundo quietinho. É que você passa informações, o livro traz questões que eu fico pensando, refletindo, e aí não me sinto assim, no momento para fazer alguma observação. Mas eu quero deixar claro que está sendo, muitas dúvidas estão sendo esclarecidas, né? E eu estou, assim, tendo um entendimento maior
do que é a mediunidade, que para mim sempre foi um grande mistério, né? Então, eu estou para falar isso já há algum tempo, mas eu falei, não, quando chegar a hora eu falo, tá? Mas é isso, tá? A princípio é isso. Perfeito, muito boa a tua colaboração, Irene. Vamos agradecer aos mestres que têm nos orientados, né, através dos autores dos livros, no caso aqui, Joseph Kleber, os mestres Kuthumi, Palas Atena, todos aqueles que, de alguma forma, trazem esse conteúdo para que a gente possa refletir a respeito. Mércia, primeiro deixa eu dar boa noite para a Sueli, que ela chegou agora. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos. É bom estar aqui. Vamos lá. Mércia, fala, querida. Quando você perguntou se quem frequenta o centro de Umbanda agora, eu não tenho frequentado. Eu comecei no kardecismo, mas houve uma circunstância que eu fui a Umbanda assim, fui muito bem tratada, uma caridade espetacular das entidades, e eu quero deixar registrado que eu frequentei sim, gostei bastante, recebi muita caridade lá, foi muito bom, e ela é linda, e os atabaques são lindos também, eu gosto, é linda a Umbanda, né? É prazeroso, é bonito, e antes do início da sessão, os cantos que purificam o ambiente antes de começar realmente os trabalhos, né? É muito bonito. E nesses locais que você foi, se utiliza também o álcool por parte dos médiuns ou não? Olha, eu sei que tinha gira da esquerda, mas eu não me lembro, faz tempo. Eu acho que não. Eu Não, acho que isso é não. só uma curiosidade. Eu quero deixar um ponto aqui para a nossa reflexão antes da gente fazer qualquer tipo de censura ou de entrarmos no juízo de valor naquilo que o Joseph Kleber está nos ensinando aqui. Tá? Eu sou de uma geração onde qualquer menino de 10, 12, 13 anos de idade era quase que induzido a fumar, necessariamente, em todo o grupo social onde ele frequentava. Nos bailinhos, nas festas, nas viagens. O cigarro, ele era presença obrigatória em quase todos os ambientes que a gente frequentava. Dentro de hospitais, dentro de igrejas, dentro de ônibus, cinemas. Todos os atores de televisão assistam novelas ou programas de televisão antigos dos anos 60, 70, vocês vão ver que todo mundo fumava no palco, fumava em cena. A propaganda do cigarro era uma coisa extremamente perversa e muito habilmente elaborada ao longo de décadas para produzir a viciação e a compulsão pelo uso do cigarro em qualquer pessoa, em especial os jovens. Havia cigarrinhos de chocolate com o nome Pelé, que eram embalados com papel de alumínio, imitando um cigarro com filtro. Os mais antigos aí talvez se lembrem disso. Isso mudou dramaticamente do final do século passado para cá, e hoje em dia há quase que uma segregação em quase todos os ambientes ao uso do tabaco. O mesmo em relação ao álcool. Nas famílias mais antigas, inclusive a minha, descendentes de espanhóis, de portugueses, era comum à mesa as crianças tomarem vinho com água e açúcar no almoço. Não tinha refrigerante naquela época. Era a coisa mais rara do mundo um refrigerante ser servido à mesa. Agora, o vinho era presença quase que obrigatória. Jovens de 15, 16 anos trabalhando na roça tomavam uma talagada de cachaça antes do almoço para dar uma reanimada. Isso era um hábito comum. Hoje seria impensável imaginar algo do gênero.
Então, as referências que se fazem aqui nas perguntas do Vanderlei para o Joseph, perdão, nas perguntas do editor aqui, do Leonardo Müller, para o Joseph Gleber, se referem exatamente a essas práticas mais antigas e que hoje em dia cada vez tem menos espaço, seja dentro de terreiros, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, seja em outras atividades. As que remanescem e ainda cultivam esses hábitos são aquelas que são dirigidas por pessoas que não evoluíram, que continuam reproduzindo aquilo que aprenderam lá atrás e não se dedicam ao aprendizado. Falta só uma questão aqui, para a gente terminar esse capítulo, e aí a gente usa o tempo restante para discutir um pouco mais a respeito. É a questão 51. A suposta anulação dos efeitos tóxicos nesses trabalhos, no médium tanto quanto no próprio espírito, podem determinar que, futuramente, por imposição da lei de causa e efeito, manifeste algum tipo de doença no equipamento físico, ou mesmo a degradação do corpo perispiritual, já que tais consequências foram sustadas de modo temporário e ilegal? Já respondemos a essa pergunta anteriormente, mas podemos afiançar com absoluta convicção que tais irmãos imprevidentes enfrentarão a resultante de seu conluio espiritual doentio e processos lamentáveis, dos quais poderão se ver livres somente no decorrer dos séculos, enfrentando a dor e fortalecendo o desejo de reabilitação. Comprometeram-se intensamente o repositório de energias vitais, o duplo etérico, e a delicada matriz do perispírito, com atitudes, costumes e ações que, em tudo, são considerados prejudiciais. E para que a divina lei não adianta, para a divina lei, não adianta conferir a tais posturas e a certas práticas mediúnicas o ar de caridade, pois a verdadeira caridade jamais debilita quem a faz. Caridade que provoca sofrimento e prejuízo a quem se dedica a promovê-la não é caridade, é desrespeito à vida, sobretudo à vida de quem julga praticá-la. E aí termina esse capítulo. A gente não pode esquecer que isso se aplica também não apenas ao ambiente mediúnico, às casas de Umbanda ou de Candomblé. Gente, a nossa sociedade tem um percentual brutal de pessoas viciadas em álcool, em tabaco e em drogas muito mais perigosas em todas as esferas da sociedade humana, desde o pessoal mais pobre, de periferia, de comunidades carentes, até os escalões mais elevados. Só mudam as drogas e os fornecedores. Em Brasília circulam livremente fornecedores de cocaína da pura, que só são atendidos nos lugares mais bem frequentados. Isso faz parte da nossa sociedade, não apenas dentro da cultura religiosa, mas dentro da sociedade humana como um todo. Tá? É isso que eu queria pontuar aqui. Sueli, você quer fazer algum comentário, querido? Embora você tenha chegado tarde, eu sei que você conhece o assunto. Se tiver alguma coisa, você ou a Márcia, que chegaram depois, quiserem falar, temos 2 minutinhos ainda antes do encerramento. Não, acho que tudo que você colocou é importante na medida em que a gente tome consciência de que, apesar de ilícitas, essas drogas elas circulam livremente por todas as camadas sociais. Existe uma... Eu não sei se o termo é permissividade ou negligência, mas existe, assim, uma vista grossa para o consumo
Isso em desenfreada. cada sociedade tem as suas características. Nos Estados Unidos, hoje, Exatamente. a pandemia é de oxicodona. Aqui no Brasil é crack. Na Ásia, em muitos lugares, ainda o ópio é utilizado, o ópio é heroína. E isso faz parte da história humana desde sempre. Se a gente for remontar aos escritos mais antigos dos sumérios e dos babilônios, a gente vai encontrar o uso de drogas. Os astecas e os maias usavam. Os contemporâneos de Jesus também. Então, é parte do contexto que a gente tem que lidar, respeitar, não julgar nem condenar, mas, se possível, nos mantemos a salvo deles. Vamos concluir, então. Eu gostaria que alguém fizesse a prece de encerramento, que está difícil aqui, tá? Eu estou vazando. Nós vamos sortear alguém? Hein, pessoal? É uma coisa simples, é só falar alguma... Eu faço. Por Ótimo. favor, Márcia. Agradeçamos a Deus mais essa oportunidade de estudo, de emancipação da nossa consciência sobre assuntos tão importantes que nos tocam e que devemos refletir sobre eles sempre, a fim de evoluirmos como espíritos e praticando o dever da caridade para com tantas situações que nos cercam e que devemos sempre trabalhar para a melhoria das nossas condições de entendimento. Agradecemos aos espíritos, mentores do Lar Seara Esperança, mentores desse nosso encontro, que nos proporciona uma riqueza tão grande de informações necessárias para o nosso desenvolvimento. Gratidão, Senhor. Gratidão aos mestres. Gratidão a toda a ajuda que temos recebido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Mais uma vez, gratidão, Senhor, por tudo. Obrigado, Mércia. Obrigado a todos. Uma excelente noite, um ótimo restante de semana e até a próxima. Não esqueçam do desafio de fazermos a nossa lição de casa, né? Colocarmos firmeza nesse propósito para que a gente possa validar, né, se realmente isso é verdadeiro ou não, e só comprovando é que podemos fazê-lo. Tá bom? Uma ótima noite para vocês, estejam em paz. Tchau, tchau. Boa noite.